Como foi seu dia? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. Estamos aqui mais uma vez numa live para poder falar do amor de Deus e que esta palavra possa chegar ao alcance do coração perdido, das pessoas que pararam de acreditar que Deus está vivo e que Deus, Ele ainda cumpre promessa. Deus é aquele, irmãos, Pai que se preocupa com seu filho. Ele é o tipo de Pai que repreende porque ama. Ele é o tipo de Pai que sempre quer o filho por perto. E uma das formas de estar perto dele é através da oração, da comunhão. Nesta noite, meu amado irmão, Deus, Ele tem uma palavra para nós. Entre aí na live. Deus quer falar contigo. Deus quer falar comigo. Deus quer falar com a gente. Louvado é o nome de Jesus. Creia nessa mensagem nesta noite. Deus quer falar comigo. Deus quer falar contigo. Deus quer falar com a gente. Louvado é o nome de Jesus. Você crê que Deus ele sempre tem algo para falar com a gente, irmãos? Deus, Ele nunca vai deixar a gente sozinho ou sozinha. Deus não é um Deus que quando a coisa aperta, Ele vai embora. Deus não é um Deus que quando a coisa aperta, Ele desaparece, Ele abandona. Sei que se você fosse conversar sobre os seus problemas para alguém, talvez essa pessoa não ouvisse, porque também ela tem problemas para serem resolvidos e os seus problemas para essa pessoa só seria mais problemas. Então, nesta noite, compartilha essa live aí. Deus precisa falar com mais alguém. Ele está falando contigo. Ele vai falar com mais alguém nesta noite. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra, quando ela vem, ela tem um alvo a ser atingido. João Paulo, meu amigo, irmão Givanildo da Araújo. Estamos online aí, o homem das gravatas Slim, irmãos. Boa qualidade, são perfeitas, boas. Eu faria um investimento se fosse você, meu amado irmão. Irmão João, Deus lhe abençoe, meu amigo, companheiro, levita da casa de Deus. Deus abençoe sua família aí na Zona Sul, estado de São Paulo. Louvado é o nome de Deus para sempre. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. A Bíblia diz que enquanto conversavam, versículo 15, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e passou a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam como se fechados, para que não reconhecessem. Louvado é o nome de Jesus. Irmão Carlos, meu amigo, paz do Senhor, Deus abençoe sua família, irmão Carlos, compartilha a live aí também. Deus precisa falar com mais alguém. Eita glória. O caminho de Emaús, o caminho da solidão, o caminho da desesperança, do desamor, do desafeto. A Bíblia diz que a cidade de Emaús estava sob o governo de Otaviano II. E a cidade de Emaús é conhecida como cidade de Nicópolis, porque naquela cidade havia um Deus, uma estátua a qual eles veneravam.
Quem conhece a história da cidade de Nicópolis vai saber e vai entender o que eu estou falando neste momento. É que Emaús é conhecido como cidade de Nicópolis. E eles estavam voltando porque também lá tinha um centro de adoração a um Deus que era um Deus desconhecido. Louvado é o nome de Jesus. A história conta que na cidade de Nicópolis havia um Deus de nome Netuno. E quem nunca ouviu falar, irmãos, ou quem nunca assistiu um desenho que mostra um homem com um sabre, que tem poder sobre algumas coisas dentro da água. Ele tem um governo debaixo d'água e manda nas águas. Quando eles estão voltando para Emaús, estão voltando para a cidade de Nicópolis, onde Otaviano II tinha instaurado um Deus nesta cidade para que se fosse adorado. A Bíblia diz que eles estavam a caminho de Emaús. E no caminho de Emaús, amado irmãos, eles estão conversando sobre a desesperança. A Bíblia diz que eles estão tristes. A Bíblia diz que eles perguntou quais, versículo 19, e lhe respondeu as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavra diante de Deus, de todo o povo. Eles conheciam, irmãos, quem era Jesus. Aleluia. Só que eles estão andando, voltando para Nicópolis andando. 2 discípulos desamparados, porque mataram Jesus em Jerusalém. E disseram: perdemos a esperança. E agora, como é que os cegos vão voltar a ver? E agora, como é que os paralíticos vão voltar a andar? E agora, para mim que sou cego, para mim que sou surdo, eu não tenho mais chance, porque aquele que tinha poder para me curar, ele morreu. Oh, louvado é o nome de Jesus para sempre. Mas Deus está, irmãos, acompanhando a tristeza do caminho de Emaús. Eles estão voltando para casa, para suas atividades seculares, e de repente se apresenta um estrangeiro com a Bíblia na mão. Louvado é o nome de Jesus. E lhe pergunta: Oh 2 homens, por que vocês estão tristes? O que está acontecendo com vocês? Aí o estrangeiro estava presente ali, com a Bíblia na mão. Aleluia. Aí começam a conversa dizendo: homem, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você é um estrangeiro, você não sabe nada das ocorrências da cidade, da capital. Eu não sei, por favor, o que foi? O que aconteceu? Eles começam a conversar dizendo: olha, tinha um homem que era poderoso em obras, tinha um homem que era poderoso em palavras, tinha um homem que fazia paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, expulsava demônios, trazia saúde para as nações. E mataram ele, mataram Jesus, crucificaram ele. E agora nós não temos mais nenhum amparo. E nós acreditamos nele. Nós acreditamos nas suas palavras. Ele disse para nós, ó estrangeiro, que ele voltaria ao 3º dia. E o sol já desponta. E já é o 3º dia. E ele ainda não veio. Ah, estrangeiro, eu pensava que era com ele que eu podia contar.
Eu pensava que era com ele, mas agora o estrangeiro, ele mentiu para nós. Ele não falou a verdade pra gente. Louvado é o nome de Jesus. Eu queria que ele pelo menos fosse homem para falar a verdade, porque ele mentiu para nós. Porque ele disse que ia ressurgir dentre os mortos e ainda não veio. E nós estamos voltando para casa porque ele não cumpriu aquilo que ele falou. Ah, Senhor, Senhora, jovem, moço, adulto, adolescente, Deus, Ele não mente para ninguém. Deus sempre fala a verdade. E se Ele disse que ia ressurgir dentre os mortos ao terceiro dia, Ele é capaz de fazer isso. É o estrangeiro, ele abre a Bíblia e diz: porventura não está escrito que era necessário derrubar a serpente que um dia foi erguida para curar as pessoas devido à praga lá no Egito? Aquela serpente, ela não foi erguida. Vocês lembram? Está escrito. Aleluia. O estrangeiro, quando abre a Bíblia e faz menção de Moisés, do ato dele lá no Egito, que há uma estátua em forma de serpente foi erguida para curar aquele que fosse mordido por uma serpente no deserto devido à praga. Mas tem uma coisa, meu querido irmão, só quem era curado era quem olhava para a serpente como que estava ali como figura de Cristo. Se você for mordido e não olhar para aquela figura de Cristo, o homem continuaria morrendo por causa do veneno que é letal. E esse veneno se chama pecado. E a única doença que o médico não cura, não tem remédio, não tem analgésico, não tem anticoncepcional. O remédio para o pecado é Jesus. Só Jesus tinha poder, irmãos, para poder sarar o homem dessa enfermidade de nome pecado. E o estrangeiro, quando abre a Bíblia e faz a explicação da lei, faz a explicação da palavra acerca dessa serpente, eles começam, irmão, a Bíblia diz que o coração daqueles moços começa a ser incendiado pelo poder da palavra. A Bíblia diz no livro de Jeremias: Jeremias, abre a boca, porque eu vou converter os corações deles em madeira, e a palavra da tua boca vai ser como fogo, e irá incendiar o coração destes homens. Aleluia. Eu imagino o Deus que falou isso para Jeremias, ele fazendo, irmãos, quando Emaús estão voltando para Emaús. Louvado é o nome de Jesus. Compartilha aí, meu amado irmão. Deus precisa falar com mais alguém nesta noite. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Não tem problema não, irmão. Pode compartilhar, eu espero. Temos até meia-noite, irmãos. Consigo pregar até meia-noite ainda. Vem da glória aí, vem da glória. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que depois que o estrangeiro dá uma explicação, irmãos, para aqueles homens, você vai ver a expressão na Bíblia que Deus estava ouvindo e vendo o que eles estavam falando e o que eles estavam fazendo no caminho. Compartilha essa live com mais alguém aí. Deus precisa falar com alguém, mais alguém nesta noite. Mostrar para ele que ele se preocupa com aquilo que ele está passando. Ei, moço, ei, moça de Deus, adolescente, jovem, adulto,
Deus está ouvindo o que você está falando e está vendo o que você está passando. Quando o estrangeiro se aproxima, ele viu, irmãos, o que ele estava falando e o que eles estavam passando. Ah, irmãos, este estrangeiro que não sabia, fez de que nada tinha acontecido com ele em Jerusalém. Aleluia, ele apareceu. Aleluia, os Emaús pensavam que ele tinha mentido para eles. Ele pensou que eles tinham deixado eles. Louvado é o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus está vendo e que Deus está ouvindo. Isso mostra o quê, irmão? Isso mostra que Deus, irmãos, está interessado na vida do homem. Que Deus está interessado na tua vida, moço. Que Deus está interessado na sua vida, moça. Que Deus se preocupa com você, com o que você está passando e com o que você está sentindo. Eu não sei o que você necessariamente está sentindo agora. Eu não sei o que necessariamente o que você está passando agora. Mas Deus se preocupa. Adora Ele aí do outro lado. Glorifica Ele aí do outro lado, meu amado irmão. Não é proibido não. Tem alguns lugares aí que proíbe dar glória. Aqui não, irmãos. Na live não. Pode dar, irmãos. Crente e não crente, a gente aceita, porque Deus, Ele quer ouvir da tua boca. Louvado é o nome de Jesus para sempre, irmãos. Vem no glória, vem dando glória aí. Aproveita a live. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. A Bíblia diz que está anoitecendo e o estrangeiro faz de conta que está indo em outra direção. Oh, glória! Mas os Emaús estão indo para casa, a cidade de Nicópolis, onde havia o Deus chamado Netuno. Aleluia! A Bíblia diz que estes dois homens constrangem esse estrangeiro a ir para sua casa. Oh, glória! Deus, nesta noite, a intenção dele não é, irmão, ser residente da tua vida. Ele não só quer morar na tua vida, ele quer ser presidente. A Bíblia diz que eles constrangeram Jesus para ir para a casa dele. Meu Deus, o estrangeiro. Eu nem conheço, eu vou colocar dentro de casa, Mas pelo jeito, irmãos, ele fala da Bíblia, ele anda como crente, ele fala como crente, aleluia. Ele tem característica de profeta, cajado de profeta, capa de profeta, meu Deus. É crente mesmo. Louvado é o nome de Jesus para sempre, irmãos. A Bíblia diz que quando eles chegam na cidade de Emaús, eles estão, irmãos, partindo pão. E na oração, aquele estrangeiro desaparece. Aí a história conta que eles caem em si. E agora eles não estão mais em Emaús, irmãos. Eles estão caminhando de volta para Jerusalém. Todo cristão, irmãos, que se afastou de Deus por um tempo, todo homem que um dia se afastou de Deus por um tempo, um dia cai em si e vai ver a realidade desta vida, que o melhor lugar que você ocupava era a igreja. O melhor lugar que você ocupava aqui na terra era nos cultos. O melhor lugar que você ocupava aqui na terra era na pregação. O melhor lugar que você ocupava aqui na terra era cantando um hino para Deus. Quando eles partem o pão, Jesus desaparece. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ele desaparece de Emaús.
e vai aparecer em outro lugar. Louvado é o nome de Jesus. Jesus vai aparecer para Pedro. Aleluia. Pedro estava pescando, abandonou também o caminho, porque Jesus olhou para ele. Oh, glória! Quando ele estava sendo preso lá no pátio da casa do sumo sacerdote, ele olha para Pedro e o olhar de Jesus faz Pedro sair de lá angustiado e chorando. Mas Deus é o Cordeiro que resgata. Quando ele aparece para Emaús, ele vai aparecer para Pedro. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Porque ele não desiste de ninguém, irmão Lucas. Eu creio, meus irmãos. Eu creio, Lucas. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz aqui, irmãos, uma vez perguntei para Deus, por que não posso ser como o mundo? Deus respondeu, porque o mundo jamais será igual a você, porque que ser igual a você todos, porque ser igual a todos, se Deus te chamou para ser diferente. É forte. Louvado é o nome de Jesus. Deus, ele chamou você para ser diferente. Eu creio. Mas quando Deus, ele aparece, irmãos, para Pedro, pega para ele voltar, irmãos. Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus e a pergunta é, quem é que vai dar a primeira palavra, meu irmão? Aí Jesus começa o diálogo com uma pergunta. Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, eu te amo, Senhor. A segunda pergunta do diálogo é, Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro é a mesma, eu amo, Senhor. A terceira pergunta do diálogo é, Pedro, tu me amas? Oh, glória! Aí Pedro diz, Senhor, tu sabes tudo. Ele sabia, meu irmão. Ele sabia, mas mesmo assim foi atrás de Pedro. Louvado é o nome de Jesus, o Cordeiro que resgata. Apareceu em Emaús e a notícia era para os discípulos, olha, ele está vivo. Ele não morreu não, porque quando eu voltava para Emaús, ele conversava comigo. Eu não sabia quem era, até então o fogo começar de dentro de mim. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, amado irmão. Jesus apareceu para os discípulos. Jesus apareceu para as mulheres. Jesus apareceu. Oh, glória a Deus. Ele apareceu como estrangeiro para Emaús, mas apareceu também para Pedro como amigo de Pedro. E na conversa começava com uma pergunta, Pedro, você me ama? Glória a Deus. Depois do pátio da casa do sumo sacerdote, irmãos. Glória a Deus. Depois do pátio da casa do sumo sacerdote, o olhar de Jesus em direção de Pedro, quando ele vai embora, irmão. Aleluia. Jesus já sabia, Pedro, que tu ia negar, Pedro. Jesus já sabia, Pedro, que tu ia deixar a fé. Porque tu estava com medo, porque eu não estava presente ali ao seu lado. Mas depois que ele desaparece de Emaús, ele aparece quando Pedro está pescando. Cordeiro que resgata, irmão Adriano, meu amigo, meu evangelista, Deus te abençoe. Deus vai aparecer. Ele apareceu para Emaús. Ele apareceu para os discípulos. Ele
apareceu para Pedro. Pedro foi no sepulcro comprovar isso e viu um lenço dobrado. Aleluia! E eles queriam saber se era verdade aquela mensagem, se era verdade a palavra daquelas mulheres, se era verdade a palavra daqueles homens que iam para Emaús. Como é que é verdade que ele ressuscitou se ele ainda não apareceu para falar comigo? Oh, glória a Deus! Ele vai aparecer, amado irmão, na minha vida, na sua vida, para te dar a vitória que você espera. Acredite. Irmão Adriano, anteriormente ele falava que Jesus apareceu para uma viúva que tinha perdido o filho. Oh glória! Oh glória! Jesus vai aparecer. Glória a Deus. Creia nesta palavra, meu amado irmão. Glória a Deus. Tá chegando o escape aí, meu amado irmão. Ele vai aparecer em nome de Jesus. Creia, meu irmão, nessa mensagem. Compartilhe aí com os irmãos. O Deus que aparece. Ele desaparece de Emaús e aparece em Jerusalém. Oh glória! Ele não quer falar só com quem está fora da cidade, irmão Adriano. Ele está querendo falar com quem também está dentro da cidade. Ele não quer só falar com quem está dentro da igreja. Ele também quer falar com quem está fora da igreja. Essa palavra é para você, querido. Deus não desiste de você. Eu vou entregar, irmão Adriano. O Deus que aparece e desaparece. Irmãos, antes dele aparecer, mataram, crucificaram, cuspiram nele. Mas agora Jesus aparece com um corpo indestrutível e nunca mais vai para a cruz. Aleluia! Nunca mais vai usar coroa de espinhos. Nunca mais vai ser cuspido por ninguém. Louvado é o nome de Jesus. Creia nessa palavra, amados irmãos. Oh, glória a Deus. Emaús. Voltaram andando para Emaús. Foram andando para Emaús, pensando que ele nem sabia quem era o estrangeiro, irmãos. Talvez você nem tenha visto, mas ele já tenha aparecido aí na sua vida e você nem deu atenção para ele. A atenção necessária. Às vezes ele aparece vestido, irmão Adriano, como aqueles homens que aparecem na nossa casa pedindo 1 quilo de alimento para comer. E muitas vezes tem pessoas que negam. Muitas vezes Jesus aparece na vida da gente, irmãos, quando tem um mendigo no meio da rua e precisa de alguma coisa e você tem alguma coisa para poder ajudar e você não ajuda. Muitas vezes Jesus aparece na nossa vida vestido de maltrapilhos. E muitas vezes você não ajuda. Mas ele diz, eu apareci ali. Eu estive nu e não me cobriste. Eu tive sede e não me deste de beber. Mas nesta noite recebe a informação do céu que desce para a terra. Eu apareci ali, eu estive presente ali. E quando eu estive nu e tu vieste e me cobrisse, você, aleluia, você me cobriu muitas vezes. Quando eu apareci, aleluia, glória a Deus. Amado irmão, muitas vezes Jesus está sem roupa, está sem calçado, está sem comer, debaixo de uma ponte. Certa feita, irmãos, o que doeu muito no meu coração foi quando eu ia para a universidade, lá em Boa Viagem. E lá tem um Carrefour, irmãos.
Aí a gente desce na estação Tancredo Neves e lá tem uma ponte. Antes que a gente entre e suba uma ponte, embaixo, irmãos, moram ali alguns mendigos. E quando eu passei por lá, vi que eles estavam fazendo era sopa de papelão para poder comer. E não tinha nada para ajudar, irmãos. Aquilo dói, aquilo machuca dentro da gente. Muitas vezes Jesus aparece assim na nossa vida. Jesus vai aparecer, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, saiu um homem de Jerusalém nas estradas de Jericó. A Bíblia diz que ele foi machucado, que deixaram ele quase como morto. Ele estava, aleluia, em coma. A Bíblia diz que havia um estrangeiro, oh glória, um estrangeiro, irmãos, de novo. A Bíblia diz que era um bom samaritano. Viu um homem deitado, sangrando. A Bíblia diz: tem problema não. Eu tenho azeite, eu tenho vinho, eu tenho esparadrapo, eu vou estancar a ferida. O estrangeiro vem para tratar feridas que homens não podem tratar. O estrangeiro vem com azeite, com vinho. É o ABCD do trauma. Ele está presente ali, irmãos. Ele era médico. Ele coloca aquele homem sobre o seu instrumento de deslocação, leva para uma hospedagem e diz: homem, cuide dele, por favor. E tem mais. Se tiver algum custo adicional para tratar as suas feridas, quando eu voltar aqui, eu vou pagar a conta. Oh glória! Jesus vai pagar a conta. Oh glória! Quando ele morreu, ele pagou. A cruz era minha, a cruz era sua. Mas ele apareceu. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e veio viver entre os homens. Depois se fez carne de novo, se fez verbo de novo e foi viver com Deus na eternidade. E a Bíblia diz que ele vai voltar. A Bíblia diz que o verbo vai voltar para buscar a igreja. A Bíblia diz que ele ia voltar se tivesse algum custo, irmão, adicional para tratar a ferida de um estrangeiro. Ajudar, irmão, até quem não conhece, irmão. A Bíblia diz: se você, irmão, tem poder para fazer o bem a alguém e não faz, você comete pecado. É pecado de negligência. Pelo amor de Deus, faça o bem. Não espere recompensa de ninguém. A gente aprende lá na faculdade, quando estudava a área da saúde, na parte da matéria de nome ética, que a gente tinha que atender todo tipo de pessoa, sem discriminação, irmão. Se é gordo, magro, alto, pequeno, grande, preto, branco, rico, pobre, a gente atendia do mesmo jeito todo mundo. Glória a Deus. Jesus vai aparecer. Creia nessa informação. Aleluia. E muitas vezes ele já tem até aparecido, como eu disse, maltrapilho, descalço, sem nada para comer, no chão, sem nada para beber. Ao seu lado um carrasco. E você, Deus disse: filho, um martelo na mão. Eu abri os teus olhos. Olha, tá vendo aquele ali? Sou eu. Vai lá e ajuda. Glória a Deus. E você, com bondade no coração, disse: Deus colocou amor no meu coração
para ajudar as pessoas. Ai, irmão, você não sabia, mas era Jesus quem você estava ajudando. Talvez você tenha aparecido no mesmo lugar para ajudar as mesmas pessoas, mas eles não estavam mais lá. Abriram seus braços. Oh, glória a Deus. Não virão os valores. Louvado é o nome de Jesus. Emaús, eu não menti para vocês. Vocês perderam a esperança em mim e voltaram para Emaús. E ao lado do mestre Lázaro, talvez quando estava doente, sem saber nenhuma informação de Deus para ele, porque quando o mensageiro chega lá, ele já está morto. Lázaro morre acreditando que seu amigo não queria vê-lo. Mas Jesus chega na cidade de Betânia, ele aparece, irmãos. Ele aparece em Betânia. Oh, glória a Deus! Jesus aparece em Betânia, irmãos. ergueram uma cruz E fala para Marta e para Maria onde estava o cadáver do defunto, porque ele não estava morto, porque o mensageiro repetiu e falou que aquela morte não era normal, que não era uma morte natural, que ele teria que morrer para que Deus fosse glorificado. Ele vai, irmãos, visitar, irmãos, o sepulcro de Lázaro, porque ele apareceu na casa de Marta e Maria. Ele apareceu no sepulcro de Lázaro e começa a falar: Lázaro, esme exo, sai para fora. viu em todos os homens. Meu amigo Lázaro, irmãos, sai para fora, claro que é uma figura de linguagem metafórica. É porque Jesus não está falando, irmãos, com a terra. Jesus está falando com a dimensão espiritual, o Sheol, o lugar de espera. Porque não havia ainda separação, porque Jesus ainda não havia morrido, não havia junção ainda do céu. Aleluia, e ele está lá esperando. Aleluia, mas uma voz é ecoada no Sheol. Aleluia, Jeremias escuta ela. Ezequiel escuta ela. Isaías escuta ela, porque já estavam mortos. Aleluia. Eu imagino uma conversa naquela dimensão. Aleluia. E Ezequiel perguntando para Jeremias: Jeremias, você conhece aquele homem que está falando? Ele fala como Deus. E ele pergunta por alguém aqui que está entre nós, com o nome de Lázaro. Eu imagino Lázaro lá sentado dizendo: meu amigo não veio me ver quando eu estava doente. Ele não apareceu para me ajudar. Ele sempre aparecia aqui quando eu chamava ele. E agora não apareceu mais. Aleluia. Ai, irmãos, quando ele ouve a informação que é Lázaro, irmão, aleluia. Ele tem que sair de lá, irmão, do lugar que está, ele tem que voltar para a terra com vida. Removem uma pedra do sepulcro, irmãos. Jesus apareceu ali para Marta e para Maria. Aleluia, e quando Lázaro recebe essa informação do céu, irmãos, ele volta para a terra, porque tem muita coisa para ser feita ainda, e ele não podia morrer agora. Irmão Cleison, meu amigo, Pai do Senhor, meu querido, aleluia. Irmão Will, meu amigo, também aí está aí na área, glória a Deus. Ele está vivo, irmãos. Lázaro ressuscita, oh glória. Irmãos, ele não está falando com a terra, ele está falando com a outra dimensão, onde estava o profeta Ezequiel, Jeremias, Isaías, que a morte tinha poder para matar, mas Deus tem poder para dar vida. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Ele está vivo, irmão Valdeir, meu amigo. Oh, glória a Deus. Lázaro sai amarrado. Eu não sei se arrastando ou se andando.
Mas a Bíblia diz: move a pedra e tira as ataduras. Oh glória! Oh glória! E a Bíblia diz que muitos vieram de longe para ver aquele milagre extraordinário, Lázaro vivo. Oh glória! Jesus estava morto, ele disse para Emaús: eu ia ressuscitar dentre os mortos e agora estou vivo de novo, com um corpo indestrutível. Ninguém agora me mais prega na cruz, ninguém agora me dá mais coroa de espinho, nem vinagre amargo. Oh glória! Jesus agora, irmão, está vivo, ele vive entre nós. É importante lembrar que no Antigo Testamento, irmãos, era Deus por nós. Olha a distância. Quando Jesus agora vem para o Novo Testamento, agora é Deus conosco, ele agora anda ao nosso lado. Mas depois que Jesus morre, a igreja está orando na terra. Atos 2, Atos 2, Atos 1, Atos 2, Atos 1 e 8. Ficai-vos em Jerusalém, meu filho, até que do alto seja revestido de poder. Oh glória! Oh glória! Jesus está lá no céu já, porque ele já entrou lá. Mas a igreja está orando aqui na terra para ser revestida de poder. Oh glória a Deus! Oh glória! A Bíblia diz que a Bíblia diz que há uma apoteose, que vem um som, irmãos, de um vento impetuoso. É um som de um vento, irmãos. Não é um vento, é um som. Que enche a casa, irmãos. Um lugar improvisado, um lugar onde fazia janta, uma mesa onde eles comiam. Jesus aparece, irmão, em lugares improvisados. Ele não precisa de capital. Ele aparece na rua, ele aparece no matagal, ele aparece no sítio, ele aparece, irmãos. Aleluia. Quando alguém chama o nome dele, ele vem. Ele vem, ele aparece. E quando ele desceu a glória ali, agora não é Deus por nós, agora não é Deus conosco, agora é Deus em nós, agora ele mora com a gente. Oh glória! Emaús, nunca mais vocês vão ficar sozinhos. Eu agora vou morar com vocês. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, um abraço no coração para todos aí.